Olá, eu sou Hilton Santos e sejam todos muito bem-vindos aqui no canal, que tem por objetivo contar histórias bíblicas em uma linguagem acessível a todos. Bom, e a nossa história de agora se encontra lá em 1 Samuel, no capítulo 31. E o cenário é o seguinte: Ziklag é atacada, arrasada, pilhada, né? Saqueada pelos filisteus, e Davi vai lá e com seus homens, né? Seus 400 homens, sendo que 200 ficaram pelo caminho, e vai lá e recupera tudo. Bom, enquanto isso, na sala de justiça, né? Os filisteus batalham lá contra Israel, né? E eles queriam, inclusive, Aquis, rei de Gate, queria o auxílio de seus homens, né? De Davi e seus homens, mas foi recusado, teve que dispensar Davi, etc. Mas nem precisava, porque, olha, os filisteus venceram Israel, venceram não, arrasaram Israel, né? Foi uma vitória, talvez a maior vitória filisteia sobre o povo de Israel, né? Talvez a maior vitória que eles conseguiram alcançar ao longo de todas as outras, as tantas anos de batalhas, né? Centenas de anos de batalhas entre um povo e outro. Foi a vitória talvez a mais expressiva de todos. Talvez tenham feito até poemas, né? Feriados no seu dia, enfim, né? Devem ter cantado em verso e prosa essa vitória sobre Israel de tão expressiva que foi, porque pelo seguinte fato, Todo né? mundo morreu, Nessa vagabundo. festa, né? Talvez fizer até desfile, né? Olha só, porque só nessa batalha toda eles conseguiram uma vitória arrasadora. Os três filhos do rei, os três príncipes, Jonatas, Abinadab e Malquizua, morreram em batalha, provavelmente de forma heróica, né? Mas eles foram cercados de tal forma que não restaram meios de lutar. E olha que Jonatas era um cara valente, né? Pelo menos Jonatas era, né? Não sei os dois irmãos, mas Jonatas era um homem de guerra hábil e muito valente, né? E ele assim, mesmo assim, foi cercado pelos filisteus e derrotado ele com seus dois irmãos. E Saul também mais tarde, ele é achado ali no meio da batalha pelos flecheiros e perseguido por eles, de forma que talvez até tivesse ferido e não tinha condições, né? Mas ele não queria morrer na mão dos incircuncisos, né? Então ele pediu para que o seu servo, o seu moço, o seu escudeiro, né? Enfiasse uma espada, né? A sua espada contra ele. Mas como provavelmente já teria também perdido a sua inseparável e famosa lança, né? Enfim, mas o escudeiro se recusou a atacar o ungido, né, de Deus, então ele mesmo lançou-se sobre a sua própria espada. E o escudeiro, depois vendo que seu rei era morto e que a sua morte também era iminente, né, ele também fez a mesma coisa, né, cometeu lá um suicídio. Morri. Lançou-se sobre a sua própria espada. Enfim, então foi uma vitória realmente espetacular dos filisteus sobre Israel. Interessante, né? Uma pergunta que não quer calar é: aonde estava Abner, né? Porque depois que Davi, né, se foi e tal, Abner foi posto como, além de general das forças, ele também era o chefe da guarda pessoal de Saul. É ele quem protegia o rei, né? Além de ser primo dele, ele era realmente o encarregado de proteger o rei, né? E pelo que eu sei, Abner não morre nessa batalha. Agora, onde ele estava? Uma boa pergunta, né? Lá no capítulo 26, no versículo 14 e 16, em que Davi fala, né, que Davi consegue pegar a lança e a jarra de água do rei, ele pergunta a Abner: olha, Abner, se depender de você, o rei vai estar morto, porque você não protege o rei direito, né? Então parece que a crítica de Davi, né, agora se mostra com total fundamento, porque Abner não conseguiu proteger o seu rei, porque ele não morreu em batalha, mas também não estava perto quando Saul foi morto. Bom, e a pergunta: aonde estava Abner? Bom, mistério que a Bíblia também não diz. Então Saul realmente morre com seus três filhos, né? E aí as cidades são abandonadas, né? As cidades por perto, as cidades que pertenciam ao povo de Israel, foi abandonadas devido à grande derrotada desse povo e tal e tudo mais. E no dia seguinte, os filisteus foram lá, né, ver os despojos de guerra e viram os três filhos mortos, né? Decapitaram a Saul e a todos os outros e penduraram, né, os corpos um muro de uma cidade ali perto, né? Uma cidade chamada Bet-Sean, né?
Em Canaã, tudo que é Bet quer dizer casa, né? Bet-Sean por exemplo, é casa de descanso ou casa de repouso, né? Mas tem Bet-Anã, Bet-Acarém, Bet-Gigal, sempre assim, casa de alguma coisa. Por exemplo, Bet-Anã é a cidade da tribo de Dan, enfim. Bet-Gigal, vamos dizer assim, casa de Gigal, né? Enfim. Então, Bet-Sean quer dizer casa de repouso. Todas as Bets que você vê lá pela terra de Canaã é casa de alguma coisa. Então, era uma cidade realmente grande, importante dali, que ficava ali pertinho, né? Eram homens valorosos e tal. E era uma cidade vistosa, em que todo mundo passava. Então, eles resolveram pendurar os corpos de Saul e de seus 3 filhos ali, né, nos muros dessa cidade, para que todos que passassem vissem a vitória memorável, né, dos filisteus. E as armas de Saul, né, provavelmente a sua espada, a sua armadura e provavelmente a sua lança, a famosa lança, eles levaram para o templo de Astarote como celebração também, né, da sua grande vitória. Provavelmente atribuíram a essa deusa a vitória sobre o povo de Israel. Bem, enfim. Então foi realmente uma vitória memorável, né? Aí, por fim, depois os habitantes de Jabes de Gileade, reunindo lá seus homens valentes, e foram, né, andaram a noite inteira, né, que era uma cidade longe, e armados conseguiram retirar os corpos do muro, né, queimaram e enterraram seus ossos, e fizeram um funeral apropriado, né, tanto para Saul quanto para os seus 3 filhos, né. Os filisteus não se preocuparam com isso, né, e parece que aparentemente deixaram, né, que os habitantes da cidade de Jabes Gileade o fizessem, né? Talvez porque já tinham se vangloriado o suficiente, né? Já tinham se mostrado vitoriosos, já tinham celebrado, né, o suficiente a sua vitória, de forma que não se importaram, né, que os habitantes de Jabes Gileade pegassem os corpos e tirassem ali dos muros. Pois bem, é, então foi isso, né? E então Israel agora estava sem rei, né? Saul estava morto, segundo a profecia do próprio Samuel, e depois a feiticeira de Endor também já havia falado para ele que ele morreria nessa batalha. Então Saul meio que também já sabia que ele seria morto e que seus filhos também seriam mortos nessa batalha. E aí, os filisteus então estão lá em polvorosa, né? Conseguiram vencer o maior inimigo, conseguiram a maior vitória, né? A mais expressiva vitória sobre Israel. E provavelmente pensaram que agora eles iam tomar conta do que Israel estava sem rei, né? E tinham tido essa batalha, essa vitória maravilhosa, né? E agora eles pensaram, agora tá pra gente, né? Davi, que seria o único candidato, o único empecilho, agora estava do nosso lado, né? Bem ou mal, ele estava servindo a Aquis, rei de Gate. Então, para os filisteus, não havia nenhum empecilho, né? Para que eles confirmassem a sua supremacia sobre o povo de Israel, que era o seu maior inimigo. Bom, e agora o que vai acontecer? Né? Israel sem rei, sem Davi, que estava do outro lado agora, né? Que havia desertado por causa daquela treta com Saul. E depois dessa moral toda com a vitória, né? Sobre essa guerra, matando o rei e os 3 príncipes, o que vai acontecer depois? Isso aí já é um assunto para uma próxima história, né? Mas se vocês gostaram do conteúdo, acharam interessante, deixa aí o seu like para fortalecer a gente. Comentem alguma coisa se acharem interessante, compartilhem. Fique com Deus e pense nisso.